どうぞフォーリーを使ってください。Bom dia. Enquanto o pessoal se prepara, vamos convidar o Francis e o Nacho para estarem aqui, por favor. O pessoal perguntou, ele é missionário ou é pastor? Eu disse, é missionário, pastor missionário. Pastor Francis esteve conosco aqui há 2 anos atrás, nessa mesma época, perto do concílio. O trabalho lá no Peru estava iniciando. Agora em julho eles completaram 2 anos de trabalho, e neste concílio, oficialmente ou formalmente, a Missão Holiness vai ser reconhecida e o missionário então vai ser nomeado formalmente, né? Francis está com a família. A Maria e o Takeshi já foram para o culto infantil. Está também a irmã da Maria, a Candy, também foi ajudar ali. E está junto o Nacho, Inácio Garcia, né? Inácio Garcia. Nacho não é daquele queijo Nacho do Você vai pedir royalties, porque botaram o nome dele lá. Mas é um irmão, companheiro do Francis lá na igreja no Peru. E vamos orar, depois eu já vou passar a palavra para o Francis e o Nath também vai dar um testemunho. Senhor, abençoa nesta manhã a palavra que o Senhor vai trazer através da vida do Francis, do Nath. Fala através deles ao nosso coração e conceda-nos a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Francis, sou chileno. Eu não falo muito bem o português, né? Tem um pequeno testemunho, né? Nacho, ele trabalha muito com a gente lá no Peru, né? E ele tem um pequeno testemunho da sua vida. Buenos días. Bueno, es un placer estar en este lugar. É um prazer estar neste lugar. Quiero contarles un poco de parte de mi testimonio, cómo pude conocer al Señor. Ele vai falar um pouco do seu testemunho, né? De como ele conheceu a Deus. Son cosas que muchas veces son cosas que uno no se enorgullece o no se siente bien de haberlas pasado, pero son necesarias decirlas para poder exaltar el nombre de Dios. São coisas, né, que ele não está muito orgulhoso, né, de haver feito, mas é preciso falar, né, para exaltar o nome de Deus, né? Bueno, desde muy pequeño yo vengo de una familia disfuncional, padres separados, divorciados, diferentes problemas a causa de muchas circunstancias. Desde muy pequeño empecé en mi consumo de drogas, alcohol y diferentes cosas que en la juventud uno adquiere en las calles, ¿no? Seus pais são separados, né? Então aí ele tinha muito problema em casa e ele provou as drogas, né? Ele muito tempo estuvo preso nas drogas. Prácticamente 12 años de mi vida consumiendo drogas. A causa de ello perdí familia, universidad, buenas propuestas de trabajo, viajes al extranjero y muchas cosas en mi vida. Por causa da droga, né? 2 anos que ele consumiu a droga, né? Ele perdeu a oportunidade de
da faculdade, trabalho, família, tem muita coisa por causa das drogas. Pero gracias a Dios pude conocerlo a Él. Pude recibir a Jesús en mi vida, en mi corazón, y las cosas pudieron cambiar. Totalmente dieron un giro total en mi vida, ¿no? Era una persona, un joven que no tenía aspiraciones, no tenía un futuro, no tenía un porvenir, vivía una vida incierta. Pero cuando conocí al Señor, el Señor cambió toda esa realidad, toda esa oscuridad de mi vida y me trajo a una nueva vida de luz. Ele, na época que estava nas drogas, ele vivia sem esperança, mas quando ele conheceu a Deus, Deus abriu a esperança na sua vida. Ele fala muito, né? Se não dá para fazer a tradução certa, né? Mas Dios pudo devolverme todo lo que había perdido, absolutamente todo, y como dice su palabra, más, me dio más. Pude recuperar familia, me casé, tengo una esposa, tengo una pequeña. Dios me llamó a su ministerio, trabajé 10 años ayudando en las calles a recuperar jóvenes que pasaron el mismo proceso que yo pasé. Graças a Deus, né, ele tem uma família, tem uma esposa, tem uma criança, e ele está trabalhando, já trabalhou quase 10 anos trabalhando com os drogadictos, né, e trazendo para Deus, né. Bueno, por muchos motivos hubo un tiempo en mi vida en el cual me aboqué mucho al ministerio, me aboqué mucho a poder trabajar para el ministerio, y hubo algo en mi vida que no estaba bien, yo no me sentía bien, y era que estaba descuidando a mi familia. Ele trabalhou muito no ministério, né, nos 10 anos, mas ele deixou do lado da família, né? Muchos viajes por diferentes partes del Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, trabajando prevención, ayudando jóvenes, pero descuidar a mi familia. E ele estuvo trabalhando muito na prevenção das drogas. Ele tuvo muito viagem, né, para Equador, Colômbia, mas deixava do lado da família, a família. No me sentía, durante mi proceso, durante este tiempo, no me sentía completo, sentía que algo no estaba bien, sentía que hacía lo que Dios quería, pero a la vez descuidaba algo muy importante para Dios y para mí, que era mi familia. E mesmo trabalhando no ministério, né, ele tinha uma insatisfação, né? Fala isso? Sim. Insatisfação por causa de que a família não estava integrada, né? Yo creía que yo peleaba, tenía una lucha, pensaba que si es que dejaba el ministerio donde había conocido a Dios, mis sueños o el propósito de Dios por el cual Él me rescató de ese mundo iba a terminar. Ele achava, né, que se ele não deixava de fazer as coisas que ele estava fazendo, ele ia afastar-se dos sonhos que ele tinha, do propósito de Deus para a sua vida. Pero pude entender que Dios es un Dios de orden. Mas agora ele sabe, né, que Deus é um Deus que faz as coisas em ordem. Primero Dios, la familia, la iglesia. E agora ele pode entender que primeiro é Deus, depois a família e depois vem o trabalho da igreja. Fue muy duro tomar la decisión de poder salir del ministerio en el cual estaba y bueno, consolidar mi familia. E foi para ele muito duro, né? Muito tomar a decisão de deixar por um tempo, né, o trabalho da igreja e atender a família, né?
pero todas las cosas que pasan es porque Dios las permite. Mas todas as coisas que acontecem é porque Deus sabe por que acontecem as coisas. En ese proceso en el cual yo pasaba, lo conocí a Francis. Nesse processo, ele me conheceu. Pude conocer la iglesia Holiness. Ele conheceu a igreja Holiness da Lima. Pude conocer el propósito que tienen. E ele conheceu o propósito que tem a igreja lá. La importancia que le dan a la familia, al hogar. E a importância que a igreja dá para a família. Y pude entender que el Señor no me había cerrado una puerta, sino que me había llevado a otro lugar y me abrió una. E ele entendeu, que Deus não fechou uma porta, senão abriu uma porta em outro lugar. Y bueno, gracias a Dios el Señor me pudo traer a este lugar y bueno, el llamado que tengo, el llamado, el corazón que Dios me ha dado para poder seguir ayudando a los jóvenes, a las personas que tienen problemas de adicción, ese mismo llamado que dejé en el otro lugar, Dios me lo está dando y está permitiendo que lo pueda desarrollar junto al pastor Francis y en la iglesia Holiness. O chamado que ele tinha, e estava fazendo na outra igreja, agora Deus permitiu, que ele trabalhe, que ele faça no mesmo trabalho, mas na igreja Holiness da Lima. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, estoy agradecido a Dios porque en algún momento que pensé que mi vida había perdido sentido porque el trabajar con gente que pasa por esos problemas es el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Y yo pensé que al dejarlo mi vida terminaba, pero el Señor es bueno. Ele achava que quando ele ia deixar de fazer as coisas, do jeito que ele fazia, tudo acabaria, tudo acabaria, mas Deus é fiel. Bueno, gracias. Dios lo bendiga. Esse é o testemunho do Nacho. Eu conhecia primeiro o baterista da igreja, o cara, acho que a minha irmã conhece, ele foi para ali. Então, o baterista da igreja é família da esposa do Nacho, e graças a Deus, essa família estava passando um momento muito difícil, e ele compartilhou acerca de Jesus, Eles conhecem a palavra, são cristãos, mas estavam um pouco afastados, sabe, da comunhão com Deus. Aí ele pegou o baterista, chegou sua mãe, a mãe pegou a cunhada pegou a cunhada, depois eu peguei a esposa da cunhada, esposo da cunhada, e eu ficava todo dia na sua casa, bom para mim, almoçava. Depois ele conheceu a sua esposa do Nacho, Nacho começou ela toca piano, foi para a igreja e ele não tinha grupo de louvor, vai para a igreja e depois ele conhecia a Nacho. Todo mundo falava, o Nacho é um cara que trabalha muito forte, e eu falava, eu preciso desse cara, Então aí eu uma vez comecei a falar com ele e sua mulher ela tinha um pouco de dor no seu coração por causa da coisa da igreja e tudo. Mas Deus é fiel. Está Nacho na igreja, está sua esposa na igreja, está sua filha na igreja, sua família está na igreja. Deus é fiel. Esse é o testemunho de Nacho. E ele que trabalhou muito com as drogas e ele mora em um bairro. A igreja está em um bairro bom, mas se você vai 15 minutos mais para o canto da cidade, aí tem muita droga, sabe? E ele pega as crianças lá
todo sábado a gente vai pegar 35 crianças, trazer para a igreja. Tem crianças de 10 anos, mais ou menos, que já foi abusado, sabe, né? Tem muito dor, tem muita ira, né? E a gente começou o trabalho com eles. Mas Deus é fiel, né? No trabalho na Lima, né? Não foi fácil, né? Não foi, eu não sou uma pessoa assim que, né? Não, senão que tem necessidade, sabe? E Deus falou no meu coração e eu comecei o trabalho na igreja, né? Então, ele começou com um trabalho, um local muito pequeno, né? Muito pequeno, muito perigoso, né? Então aí acho que era daí até aqui, mas era a igreja, né? Ele começou nesse trabalho quase 6 meses, né? Daí, no princípio foi duro, muito duro. Primeiro dia do culto, né? A gente combinou com a pessoa, né? Eu falei, iba para casa de um amigo, outro amigo. Então, tenho muito amigo lá na Lima, né? Então eu falei, a igreja fica cheia, né? Então, era 4 horas da tarde, 4 horas e meia, 5 horas da tarde, não tinha ninguém. 5 horas e meia, 6 horas e meia, quando eu estava assim muito desanimado, sabe? Chegou gente, né? Meu amigo, outro amigo, nem minha sogra estava lá. Glória a Deus que ela não está escutando. Senão vai pegar prova, né? Então aí, a gente começou o trabalho, 6h30 começou o primeiro dia do culto. A gente foi mais para frente. Depois falaram que tinha um local muito mais grande, né? E era barato. A gente foi, falou com o dono do local, a gente alugou o local, mas a gente trabalhou um tempinho, né? 3 meses, mas a gente pintou, arrumou, fez tudo nesse lugar, né? E todo o pessoal estava, Deus é bom, né? E caiu dentro da igreja, não? Sabe? Então aí todo mundo fez, Deus não está nesse lugar, não. E todo mundo foi embora, né? Não? Então aí é um trabalho fácil. Então não tinha local para fazer culto da igreja. A gente foi para tipo churrascaria. Fiz culto lá mesmo, né? O culto mais caro e assim começou o trabalho da igreja, né? Depois eu vim para Adore, fevereiro, né? Então aí fui para Pompeia e eu peguei uma oferta, né? Daqui a lá, e fui contando e deu uns $1.600 mais ou menos. Bom, né? Mas no bairro onde está a igreja, Nacho sabe, né? Alugar um local assim mais ou menos da medida, né? Medida fala tamanho, dá para entender assim, né? Size, não? Da medida da igreja dá mais, acho que 2-3 vezes o valor que a gente está pagando agora, né? Então aí a gente alugou o local, né? No terceiro andar, tem terceiro andar e quarto andar. Deus é bom, né? Não toda a história da igreja é bom, né? Tem coisa muito feia também, né? Mas agora, né? A igreja tem 2 anos. Quando a gente olha para trás, né? O pastor ele falou assim, né? Na Lima, quando ele foi para pregar, ele falou: antes você tinha a ideia, né? De fazer uma igreja. E agora você que lembra, né? Da igreja. E eu, nesse momento, né, eu lembrava seu problema, sua necessidade e tudo. Mas quando a gente começa a olhar as fotos do trabalho da igreja, né? Dá para olhar por no Facebook, né? Por na website também. Então dá para ver que Deus é fiel, sabe? Né? Deus é fiel. Né? E eu posso entender uma coisa, né? Quando eu morava no Japão, eu falava, Japão é bom, né? Mas eu preciso voltar para Lima, né? Porque a Lima tem ceviche. Não sei quem conhece ceviche. Comida, né? Boa. Eu preciso desse peixe que está lá. Eu preciso de meus amigos, sabe, né? Depois eu fui para Lima. Quando eu estava andando na Lima, eu falava, não, o Japão é melhor, né? Eu preciso voltar para Japão. Então, eu posso entender uma coisa, né? Que Deus, né, criou a nós, né? Para morar no céu, né?
não importa, né, se você vai para Estados Unidos, China, Japão, você foi criado né, para criar. Então vai ter mais satisfação, né, hasta aquele nível, né? Glória a Deus. Esse é o testemunho da igreja. Mais ou menos, na igreja é muito diferente, né, do que há 2 anos atrás. Casi tem tudo, né, na igreja. Tem cadeira boa, tem muito testemunho dentro da igreja. Tem grupo de louvor, tem culto à terça, tem culto à quinta. Domingo tem muita pessoa, né, trabalhando dentro da igreja, né? E Deus é bom. Tem gente que vem, né? Tem pastor que fala, qual é a estratégia que você faz? Eu não sei, né? Falei para a pastora aqui, esposa do pastor Luiz, falei, a única coisa, né, que deu resultado dentro da igreja foi a comida. E ele comia muito, passava muito tempo junto, né? Comia junto, e Deus começou a trabalhar nos corações das pessoas, né? Deus é fiel. Amém? Quantos sabem que Deus é fiel? Amém. Vamos a compartilhar uma palavra neste dia, né? Você precisa se esforçar um pouquinho, né? Porque eu não falo muito, mas dá para entender? Sim, né? Você é gente de fé, né? Então a gente vai para falar Isaías. 38, né? Versículo 1, né? Isaías 38, verso 1. Eu vou falar espanhol, né? Então, mas você vai ler em português, né? Em aqueles dias, Ezequias enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. ¿Cómo será? Vou ajudar um pouco com o slide para... no português é um pouco difícil para mim, né? Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é ordena a tua casa, né? Ordena a tua casa. Dá para entender, sim, ordena a tua casa. Então, a Bíblia, né, nos fala acerca da história do rei Ezequias, né? E nesse momento, naquele momento difícil, né? Se você vê a história, ela fala que ele enfermou de morte, né? Uma enfermidade de morte. Tudo bem? Dá para entender? Sim. Agora a gente não sabe se foi câncer, né? E então não sabe se foi diabetes, não? Diabético, não? Ou alguma coisa assim. Mas uma coisa eu sei, é que ele tinha uma enfermidade e ele tinha pouco tempo, sabe? E Deus falou para ele que ele ia morrer, não? Morrer. Então, para ele foi um momento muito duro, sabe? Um momento muito difícil. Quando eu fazia a leitura deste verso, né? Por minha cabeça, né? Eu pensava, né? Que pensamentos passariam por minha cabeça, né? Se isso acontecera com ele, né? E se precisar arrumar alguma coisa, né? Por onde eu começaria a arrumar coisas, né? O que ha feito mudança alguma vez? Foi de uma casa para outra. Quanto sabe que é duro a mudança? Né? A mudança é dura, né? Então, você às vezes vê uma bagunça assim, você não tem nem vontade de fazer, sabe? Né? E você não sabe por onde você vai começar. Já aconteceu com você? Vê uma bagunça, você, primeiro isso aí, começa a fazer nada, não? Começa a enrolar um pouco, mas não faz nada.
Então, alguma coisa parecida, né, foi na vida do Ezequias. Ezequias, no momento assim difícil, ele falou: que vou ordena a tua casa, né? Deus falou para ele: como eu vou arrumar minha casa? Por onde eu vou começar? Ele estava muito preocupado. Acho que ele tinha família também, sabe? Tinha gente do lado dele, tinha amigos, tinha muita coisa para fazer. Por onde que eu vou começar a fazer as coisas? Então foi um momento muito difícil. Né? Vou passar o segundo slide. Outro. Aqui a pergunta é: qual seria a tua reação? Se Deus falar com você, né? Se você for ao rei Ezequias e Deus falar com você, você vai morrer, né? Você tem pouco tempo para... Né? Qual seria a tua reação? Reação, fala em português, está para entender? Reação, como você reacciona, né? Ficaria bravo com Deus. Por que Deus, né? Se eu faço isso, por que tem que acontecer essa coisa na minha vida? Eu tenho filho, eu tenho mulher, tenho muita coisa para fazer, eu preciso estudar, né? Salário vem semana que vem, você não tem coisa assim, tem muita coisa para pensar. Então o momento do rei Ezequias foi um momento muito duro, sabe? Muito difícil. E ele, acho que quizás ficou até bravo com Deus, né? Porque isso tem que acontecer comigo, né? Se eu sou cristão, né? Eu vou à igreja todo domingo, eu faço isso, por que tem que acontecer esse negócio? Então, quando eu comecei a meditar nesta parte da Bíblia, comecei a pensar em algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Que começaram a andar na minha cabeça, né? Quando eu fiz a leitura. E uma coisa importante é a morte. É a morte, não? Uma das coisas mais difíceis, né? E que a gente não dá para fugir é a morte, né? Dá para fugir de um monte de coisas, né? Mas a morte, né? Ninguém pode fugir, né? É um tema muito interessante, o tema da morte, né? Se você vê, né? Tem um monte de filmes acerca da morte, né? E ele faz muito dinheiro com esse negócio que sai, sabe? Você tem creme para ficar mais jovem, né? Para ter, né? Tem filme que fala como se chama esse negócio para viver eternamente. Tem muita coisa a respeito da morte. A morte é um negócio que ninguém pode fugir, né? É um negócio que todo mundo tem medo quando fala morte. Morte. Então aí é duro, até a criança, né? Vem um negócio assim fica. Então é um tema muito interessante. É um tema muito importante, né? É uma coisa que a gente não dá para fugir, mas a gente não está preparado para isso, sabe? Por isso, quando o Deus fala com Ezequias, você tem que arrumar sua casa, ele fica surpreendido, sabe? Se isso acontecer com nós, né? Nós sabemos, né, que daqui para lá é muito melhor que aqui, né? Mas é duro saber isso, né? Porque tem muitas coisas que a gente tem que deixar. Se você supiera, né, que vai morrer, né? Quizás alguns chorariam, né? Não? Vai chorar, outro vai ficar bravo, outro aqui e outro vai procurar fazer algo para melhorar o impacto da situação. É um pouco difícil em português, né? Uma das coisas, né, que ele, se você, né, tiver no caso do Ezequias, é quantas coisas você deixaria, né, pendentes para, né, sem finalizar, quantas coisas. Pode ser a empresa, quizá o sonho de você ter uma empresa muito boa. Então o sonho está na metade, né? Então você ficaria bravo com isso. Por quê? Se a coisa está na metade. Pode ser a educação das crianças, pode ser a família, né? Como vai ficar minha mulher, né? Como vai ficar minha mãe, né? Se eu sou o sustento da minha mãe, ou sou eu o sustento do meu pai, o sustento do meu primo, da minha casa, como vai ficar isso? Então, e como no caso do Nacho que ele falava, né? Ele diz onde tem teu tesouro estará teu coração. Seu tesouro estava no ministério, nas coisas no trabalho da igreja.
Então, às vezes, uno começa a procurar, ei, a igreja como que vai ficar? Já passou por minha cabeça. Né? Comecei 2 anos, deixei muita coisa. Eu quero uma igreja grande, né? Quero fazer coisa lá. Mas, quando eu comecei a meditar nisso, eu comecei a falar, e agora, Takeshi, como vai ser? Né? Se Takeshi é pequeno ainda, né? A igreja, como que vai fazer tudo isso? Tudo vai ficar assim, né? Mas, Deus é fiel. Né? Deus sabe por que acontecem as coisas. Né? Vamos lá. Quando fala assim a Bíblia, arruma a tua casa, né? Tem algumas coisas, né, que passam por minha cabeça. Quando a Bíblia fala, né, em 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3, capítulo 3, verso 16. Um pouco para 1 Coríntios 3, verso 16. A Bíblia fala, voy a leer no espanhol. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice que a Bíblia fala que el Espíritu de Dios mora en nós. Amén. Entonces nós somos como una casa, ¿saben? Un lugar donde Él mora. Dá para entender mais ou menos? Donde Ele mora. Então, um pensamento seria, se Deus falara para mim arrumar as coisas, seria quizás as coisas lá fora. Minha família, meus filhos, minha empresa, meus sonhos, né? Mas outra coisa importante também é meu coração. Minha vida, minha comunhão com Deus. Então, aí, vamos um pouco mais. Se agora a gente está pensando em uma casa, né? Tem coisas que passam por sua cabeça. Quando você fala casa, o que imagina? Assim? Você imagina uma sala, um banheiro, né? Não? Um banheiro, não? Imagina, que mais imagina você? Tem dormitório, tem cozinha, né? Então mulher fala cozinha, né? Então aí tem cozinha, tem muitas coisas. Então, quando Deus falava a Ezequias, eu não sei que Deus queria falar para ele, mas eu acho que Ezequias sabia, né? Que Deus queria falar com ele, sabe? E então aí, se somos uma casa, né? tem coisas dentro da casa, não? E a Bíblia fala que Deus mora em nossos corações. Então, alguma coisa parecida deve haver dentro de nós, amém? Então aí, eu comecei a fazer alguma coisa não muito teológica assim, muito criativa, né? Então aí comecei a pensar, se é uma casa, né? Uma casa tem uma sala, né? Então, como está a sala da sua casa? O que é uma sala? Uma sala é um lugar onde você recebe amigos, sabe? Né? Recebe amigos, é um lugar onde você fala com a família, né? Fala com a esposa, né? Onde você relaxa um pouco também, né? Onde vem os pais, vem os irmãos da igreja, o pastor da igreja. Você não recebe no banheiro, né? Não? Alguma pessoa vai dizer, passa pastor aqui no banheiro, né? Senta aí um pouco, né? Fica tranquilo, né? Fica à vontade, né? Não. Você onde vai para a sala, amém? Então, aí quizás você falava, eu imagino, né? Se Deus falara para mim, quizás eu pensaria assim, né? Quizás, como está a nossa vida? Será que nós tratamos bem as pessoas que vêm para a nossa casa? Que estão perto de nós? Como está a nossa comunhão com as pessoas? O que é o que as pessoas, né, pensam de nós? Dá para entender mais ou menos? O que é o que as pessoas pensam de nós? Você vai para o mercado, né? E diz, aí vem esse cara, né, que sempre está bravo, né? O que ele pensa de você? Uma coisa importante, né? Nós somos cristãos, né? Não porque gente vem à igreja todo domingo, senão porque temos uma identidade, né? Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia fala que nós temos que viver em santidade, né? Temos que ser um povo diferente, né? Então, como é nosso relacionamento, né, com a gente do trabalho?
Allí como que somos a pessoa que chega depois da hora, né? Sabe, antes da hora, ou somos gente que trabalha certo, amém? Que se esforça, que levanta o nome de Deus. A gente vê e diz, oh, esse cara que está aí, nossa, ele cristão mesmo, ele é muito diferente, né? Faz a coisa de outro jeito, né? Você fala mal para ele, mas ele sempre fica tranquilo, né? É um cara muito bom. Então aí, isso é muito importante. Então, como está a sua casa? Como está a sua sala? Né? Como você está atendendo as demais pessoas? Isso é muito importante. Quando você começa a pensar numa casa, né? Toda casa, né? Para ter ser casa mesmo, precisa de um banheiro. Né? Não dá para sair da casa e ir para a vizinha, ou prestar banheiro um pouco, porque aluguei uma casa não tem banheiro. Né? Precisa banheiro. Quando eu morei em muitos apartamentos, né? Então eu fui com Maria, né? Sempre como eu com minha esposa, né? Demora muito a escolher. Né? Sabe? Não, esse banheiro eu não gosto da cozinha. Agora tudo bem, a gente está trabalhando de missionário lá. Mas a gente começa a ver, uma das coisas mais importantes é o banheiro. Tudo bem? Né? É uma coisa mais importante. Né? Então aí você vai e tem dois detalhes, duas coisas dentro do banheiro importante. Muito importante. Primeiro, bueno, não sei acá no Brasil também, mas dentro do banheiro também dá para tomar banho. Né? E dá para fazer outras coisas. Né? Tem um lugar certo, né? Para fazer outra coisa. Então, o banheiro é um lugar onde a gente deixa as coisas que não prestam. Tá bom? É um lugar onde já você deixa coisas que não precisa mais. O corpo mesmo, né? Sabe que não precisa e joga fora. Né? Assim mesmo, né? Ninguém fica assim vermelho, né? Então aí vai e a gente tira tudo o que não sai. Não sai não, todo o que não precisa. Este é um ponto muito importante. Como está a nossa vida? Como está a nossa casa? Será que a gente ainda fica estremedo espiritualmente? Fala estremedo quando já não tem vontade de ir. Quando fica uma semana, não vai para o banheiro. Como é que fala a palavra? Como é? Estremedo? Tá bom. Tudo bom. Mas o que acontece se você não for para banheiro, né? Um mês. Você vai morrer com certeza. Né? Você vai morrer com certeza. Então aí é muito importante. Se o Espírito de Deus mora no nosso coração, e é uma casa mesmo, né? Então você precisa deixar coisas. Né? Coisas que não presta para você. Né? Que coisas que já não sirvem, que você já não usa para você. Aí tem que você ainda, né, fica aí com pensamento, né? Há 10 anos o pastor não me cumprimentou, há 10 anos que meu pai falou isso para mim, há 10 anos que... Aí tem coisas que você precisa deixar, porque você é cristão e o Espírito de Deus mora nos nossos corações. Como está a sua casa? Como está seu banheiro? Amém? Outra coisa muito importante é que quase sempre dentro do banheiro tem um lugar certo para tomar banho. Né? Tomar esse banho. Então, é um lugar muito importante. Né? É um lugar onde a gente precisa, né, limpar sua vida. Né? Melhorar sua vida. Né? Minha cunhada, né? Ela fala para mim, você está mais branco aí, né? Será que você pegou banho? Né? Ela falou de manhã para mim. Então é assim mesmo. Se tem gente que não toma banho, né? E ninguém quer sentar do lado dele, né? É normal, né? Você vai para metrô, para ônibus, sempre tem um cara assim, né? Não sei se está no Brasil, mas de vez em vez tem, né? Tem um cara aí, então você não gosta de sentar do lado dele, porque tem um cheiro, né? Sabe, né? De gente que não toma banho, né? Aqui todo mundo toma banho, aqui todo mundo. Né? Então isso é muito importante. Nós
o Espírito de Deus mora nos nossos corações, né? Como está a nossa vida diante dele? Será que está andando limpa diante dele? Será que estamos, nossas vestes estão brancas, né? Todo instante, todo momento? Ou será que ainda somos orgulhosos e não nos humilhamos delante dele para ele limpiar nossa vida e aperfeiçoar nossa vida? Meu oportunidade, né? E tem uma coisa muito importante dentro de uma casa, e é dormitório. Dormitório fala onde vai dormir, né? Como fala em português? Dormitório, quarto, né? Tem um quarto. Então, como está a sua casa? Como está a sua sala? Como está seu banheiro? Agora a gente vai um pouco mais para fora. Como está seu quarto? Seu quarto. Será que tem, quando a gente é muito jovem, né? Muito novo assim, o quarto é uma bagunça, né? Não sei se é o caso de você, mas meu caso era uma bagunça, né? Eu sei, eu não estou orgulhoso, assim como falou Nacho, mas tenho que falar, né? Para que o nome de Deus seja exaltado, né? Deus mudou minha vida. Dormitório tem duas coisas importantes, tá? Duas coisas principais. Uma é o lugar onde você descansa. Um lugar onde você tem descanso. E aqui, como toda a maioria de crianças está lá, tudo bem. E dois, onde você tem intimidade. Tá bom? Tá certo? E duas coisas importantes. Um lugar onde você descansa e onde você tem intimidade. Como está a nossa vida diante dele? Como está o quarto diante de Deus? Se você Deus falar para você, ou você vai, tem pouco tempo, né? Você vai morrer, arruma a tua casa. Você perguntaria a Deus, falaria, como está a sua casa? Como está seu banheiro? Como está seu quarto? O quarto lugar onde a gente vai para descansar. Será que a gente fica afanado todos os dias? Será que quando você... Eu já fiquei, não sei se eu acostumei ou tenho mais fé, né? Mas tem dia quando a gente trabalha lá na igreja que não tem dinheiro, sabe? Aí sabe, Nacho também, a gente fez um festival. E vai fazer assim, assado, e ele começou a falar, a fazer assim. E a igreja, eu vou dar uma oferta, e tudo bem, né? Ele disse, glória a Deus. Mas na hora, né? A oferta nunca chegou. Então aí, um dia, né? Antes do festival, a gente ia fazer um churrasco. Não tinha dinheiro para comprar carne, né? Então eu falei para o Nacho, com dinheiro, sem dinheiro, a gente vai comprar amanhã, né? Então, aí a gente começou a falar com um, falar com outro. Aí, mas a gente não ficava bravo, sabe? Porque o quarto estava bom, sabe? Dá para descansar. Deus é filho. Deus é bom. Ele falou, não se preocupe por a coisa de manhã. Faça hoje o que tem que fazer. E ele fiz tudo o que tem que fazer. E outro dia chegou o dinheiro, né? A gente tinha que comprar carne muito cedo, né? Mas Deus é bom, né? E a gente conseguiu fazer o festival. Como está a nossa vida, né? Quando vem uma notícia assim, seu filho está passando um acidente, alguma coisa passa na sua vida, qual é a reação né, que você tem? Você descansa, fica tranquilo, ou vai correndo, né? Faz atrás para arrumar a situação. Nós não somos cristãos porque vivimos para Deus, senão porque somos diferentes. Né? Porque nossa identidade não vem, porque, nossa, é difícil para falar português, né? Portunhol, não? Portunhol. Como está a nossa vida? Né? A Bíblia fala, né? Venham a mim os que estão trabalhados e cansados, eu vou dar descanso. Sempre uma luta, né? Para vir para Lima, antes de dia quinta, né? A gente vai pegar o avião, a gente atrasou, né? Então aí foi uma história muito difícil. Falaram, não, a gente não tinha dinheiro, começaram a falar, tem que pagar isso, mas eu estava vermelho, sabe? Não falei, eu parecia um farol, né? Nath, todo mundo falava, estava bravo, atrasou, e eu falava para Nath, é isso, e todo mundo era uma bagunça, né? Mas Deus é fiel, e ele está falando, na hora, ele falava, tem que pagar, falaram $480, por todo mundo, não, por pessoa, não, 5, né? Nossa! Começou a falar, havia muita coisa, tem que pagar taxa. E a gente foi falar com lá, né? Foi falar com TAM. E a gente chegou acá no Brasil, né? Sem pagar um só reais, né? Sem pagar um só dólar. Por quê? Porque Deus é bom, né? Porque o quarto está bom, né? Sabe? A gente fé
não é... a gente fez tudo o que tem que fazer, mas a gente tem descanso, sabe? Porque Deus é fiel. Se Ele achar que é bom a gente vir para ali, não, Deus vai abrir todas as portas, né, que você precisa. Quizás você está brigando com seu filho, brigando com você, né? Não? Eu quero fazer isso, eu não posso. Começa a ver o que as pessoas dão para fazer e você não faz, né? Ele é mais, como fala? Mais esperto, mais hábil, não? Hábil? A palavra? Mais hábil. Isso, e você não entende, né, que você tem um propósito especial, né? Por o qual Deus chamou você. Então Deus precisa que nosso quarto, não? A gente descanse em Deus. E tem outro ponto muito importante. Comunhão. Como está a nossa comunhão? Como está a nossa intimidade? Como está a nossa intimidade? Será que é só domingo? Será que é todo dia? Será que a gente vive enamorado de Deus? Né? Aí as pessoas começam a falar, ele faz isso porque uma pessoa é muita fé. Ele é muito diferente. Não, toda pessoa é igual, pastor, mas a gente vive enamorado de Deus, sabe? Né? Namorado com sua causa. Então a gente começa a fazer as coisas. Eu era uma pessoa muito, como fala? Desorganizada, né? Fiz isso, fiz aquilo, mas quando Deus me chamou para trabalhar para Ele, entendi uma coisa. Eu tenho que fazer tudo o que tenho que fazer, e Deus vai fazer o restante. Se Deus falar para você, arruma a tua casa, que você vai morir, você tem que pensar em duas coisas principais. Como está o mundo de fora, né, perto de você, e como está a vida de você. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Para a pastora aqui. Amém. Nós queremos encorajar os irmãos. A igreja tem participado da obra missionária lá em Lima. Nós temos enviado ofertas mensais e o grupo de adultos também tem apoiado e alguns irmãos individualmente também têm apoiado. Queremos encorajar, se você sentir no seu coração de abençoar o trabalho no Peru, lá atrás tem os envelopes de oferta missionária, é só você escrever Peru, e essa verba vai ser encaminhada para o trabalho lá em Lima. E esse festival que ele comentou, se você entrar no Facebook, na página da Missão Cristiana Holiness, você vai achar um vídeo. É uma comemoração de 2 anos, foi uma programação que eles fizeram o dia todo, com várias atividades especiais, em comemoração aos 2 anos de trabalho ali em Lima, né? Então nós queremos encorajar os irmãos, e eu queria passar para o Francis nesse momento, ofertas da igreja aqui do Brasil, da Igreja Holiness no Bosque, do grupo de adultos e de uma irmã que pediu para entregar. Então vou entregar para ele. E nós queremos orar. Convido a igreja a ficar em pé. Vamos orar abençoando. Senhor, nós te agradecemos pela consagração, pastor Francis, pela equipe que o Senhor tem levantado ali em Lima, pela sua família, Maria, que tem estado ao seu lado. E esses 2 anos foram anos de muita luta, Senhor. Foram anos, ele compartilha, ele fala com alegria. O Senhor tem abençoado, a igreja hoje vive um momento muito especial. Mas foram momentos muito difíceis, foram momentos de chorar, foram momentos em que pessoalmente o Francis enfrentou muitas lutas, em que ele se deu talvez além do que podia, mas o Senhor tem abençoado e o Senhor tem dirigido o pastor Luiz como presidente, o pastor Guto pelo departamento de missões, e junto tem orientado esse trabalho,
E o trabalho tem crescido, tem ganhado uma nova dimensão, tem se tornado, está agora na fase final de regularização e formalização da fundação da Missão Cristiana Rollins de Lima. A Igreja Evangélica Rollins de Lima está surgindo formalmente, constituindo a sua primeira diretoria, a sua primeira liderança. Nós agradecemos de todo o coração. O Senhor possa estar abençoando, concedendo graça. Obrigado também pela vida do Nátio, pelo seu testemunho, porque o Senhor tem trazido esse companheiro de ministério que tem caminhado com o Francis e com certeza vai participar intensamente da obra ali na igreja em Lima, Senhor. Nós os abençoamos como igreja em nome de Jesus. Amém. Amém.